Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé de hoje. Nossa saudação a você que nos acompanha pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7, nas quartas-feiras, das 8 às 9 da noite, nas redes sociais, YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul. Também você que nos acompanha na reprise na Rádio Miriam Caravaggio, aos domingos das 7 às 8 da manhã e depois das 10 às 11 da noite. No Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, a partir das 9 horas da manhã de domingo, e também pela TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas segundas e terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho para receber as notificações e tudo aquilo que nós publicamos a cada semana, as mensagens do nosso bispo e também o próprio Razões da Fé. Nós estamos celebrando 6 meses do início do pontificado do Papa Leão XIV, como sucessor de Pedro. E no mês de outubro, ele fez a publicação, então, da exortação apostólica de Lexite, Amou-te, que nos recorda também o cuidado da Igreja para com os pobres. Por isso, nosso tema do programa de hoje: quem escuta Leão XIV, a pobreza no horizonte da revelação de Deus. Nós temos aqui como convidado, no estúdio da Rádio Miriam Caravaggio, o padre Leonardo Luciano Dalosto, que é sacerdote da nossa Diocese de Caxias do Sul, graduado em Filosofia pela Universidade de Caxias do Sul, em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestre em Teologia pela mesma instituição e doutorando em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, e atualmente ele é pároco na paróquia Santa Rita de Cássia, no bairro Santa Fé, aí em Caxias do Sul. Obrigado, Padre Leonardo, pela tua presença. Obrigado, Felipe. Minha saudação também a quem nos acompanha através da Rádio Miriam Caravaggio e das redes sociais de nossa Diocese. Muito bem, nós vamos aprofundar essa reflexão sobre a Dilexite, esta exortação apostólica do Papa Leão XIV, que iniciou sendo escrita pelo Papa Francisco. O Leão já coloca no texto que grande parte desse documento foi escrito por Francisco, nos deixou também isso como uma herança. Qual é o tema central da Dilexite e por que o Papa Leão decidiu dedicar-se especificamente ao amor para com os pobres? Bom, o Papa Leão deixa bastante claro também o motivo pelo qual escreveu esse texto, que já tinha sido iniciado pelo Papa Francisco e depois adoeceu, como nós acompanhamos, e veio a falecer. O Papa Francisco escreveu um texto chamado Lexi Nos, sobre o amor do coração de Jesus. E ligado a esse texto, estava iniciando o Dilexite, que é esse texto que nós temos em mãos, sobre o amor de Deus para com os pobres. Eu penso que Leão, que escreve evidentemente de acordo com o seu modo de escrever, ou seja, o texto é interessante porque nós encontramos nele a intuição de Francisco, o modo de pensar de Francisco e também esta clareza da centralidade dos pobres no Evangelho, e por isso um amor de Deus que privilegia os pobres, mas ele recolhe tudo isso que veio de Francisco e dá um método próprio seu, escreve com o seu modo de entender a realidade, e nos presenteia com um belíssimo texto, pensado não mais como uma mente latino-americana, como de Francisco, mas de um homem que nasceu nos Estados Unidos, portanto nasceu na parte norte do mundo, mas que viveu também na América Latina, que trabalhou em Roma, que agora é o nosso Papa. O tema central, como nós já comentamos, é, de fato, o amor de Deus pelos pobres. E isso que talvez para nós, na América Latina, não seja uma grande novidade, mas em algumas regiões do mundo é novidade. Quer dizer, quando Francisco fazia um discurso centralizando este amor de Deus pelos pobres, para nós era algo muito natural, porque já há 30, 40, 50 anos sempre fez muito parte do nosso ensinamento social da Igreja latino-americana, este amor privilegiado assim, que os pobres têm em relação a Deus. Mas na Igreja do mundo inteiro, outros eram os problemas, E, portanto, se falava de Deus a partir de outras nuances ou de outras intenções e intuições. Penso que Leão agora
de certa maneira, deu uma universalidade muito importante a isso que Francisco dizia com muita clareza, que é central no Evangelho, o amor de Deus para com os pobres. Perfeito. O texto enfatiza que existem muitas formas de pobreza, sejam elas materiais, sociais, culturais e mesmo a pobreza espiritual. Quais são os desafios, Padre Leonardo, de reconhecer todas essas dimensões de pobreza nos dias de hoje? Primeiro, acho importante recordar aquilo que o próprio Leão diz no texto, né? Que a pobreza deve ser entendida sempre dentro do seu contexto. Talvez há 50 anos atrás, não ter energia em casa não era considerado pobreza, né? Ou há 30 anos atrás, um jovem trabalhar com 14 anos não era considerado pobreza. Hoje, quando nós olhamos uma casa sem energia e uma criança que trabalha, um adolescente, nós percebemos ali claros sinais de pobreza, né? De situações de subdesenvolvimento e de injustiça social, né? Então, primeiro entender que a pobreza está sempre situada dentro do nosso tempo. E ela é multifacetária, ou seja, a pobreza econômica é muito clara, e quando a gente olha, por exemplo, os textos evangélicos, né? Os evangelhos usam uma expressão grega, ptokos, que é exatamente o pobre como aquele que nada tem. O pobre como aquele que é deserdado, que não tem nada do qual possa dispor, né? Mas a pobreza, na visão da Igreja, ao longo dos séculos, se tornou algo que nós encontramos em várias categorias de pessoas, né? Porque você pode ter, por exemplo, alguém que foge do seu país, mas não é economicamente pobre, mas foge por guerra, por perseguição religiosa, por outro tipo de perseguição, chega num outro país, é um migrante, é pobre. Nós temos diversas situações em que a pobreza é encontrada. E a pobreza, talvez até mesmo espiritual, como nós chamamos, ou seja, essa dificuldade de entender o central da vida, o valor central da vida, nós também encontramos em toda a sociedade. Então, penso que as pobrezas são muitas. A grande pobreza, pelo menos a grande pobreza evangélica, ela sempre está ligada à ideia de uma pobreza econômica. E por que isso é importante destacar? Porque por qual motivo Deus ama os pobres? Porque não são amados por ninguém. Por qual motivo a igreja deve amar os pobres? Porque eles não são amados por ninguém. Então, é dever moral da igreja amar aqueles que não são amados. Isso, repito, pega de forma muito particular os pobres economicamente, mas todos aqueles que sofrem algum tipo ou padecem algum tipo de pobreza devem ser amados pela igreja. Eu recordo, o Papa Leão também, agora no mês de outubro, ele fez um discurso muito forte durante a Assembleia da FAO, né, que é o grupo, né, da União, da Organização das Nações Unidas para a questão da fome, em que ele aponta o aumento sempre maior e gradual de pessoas que não têm a certeza do que vão se alimentar, se vão ter o que comer no fim do dia, né? Aquilo que nós falamos e tratamos em campanhas da fraternidade no Brasil sobre a questão da insegurança alimentar. E ele faz um discurso muito forte e, ao mesmo tempo, ele diz que os governos, isso nós precisamos parar de tratar a questão de ter o mínimo para viver como uma questão ideológica e de política, sobretudo partidária, mas que isso deve ser garantia para todos, e que as instituições da Santa Sé, as instituições da Igreja, devem ser um braço também deste olhar, seja também do poder público para com os irmãos que mais precisam. Como estar neste processo de ajudar os irmãos mais necessitados, os pobres, mas sem também nos deixarmos ser peça de um governo ou de uma ideologia, como também ajudar, mas sem sermos massa de manobra. Ok. A igreja tem uma missão evangélica, que é a missão de ser também uma conscientizadora em relação à realidade, né? É muito importante que a igreja sempre esteja, e ela está, com os pés bem fixos na realidade. E que, contemplando a realidade, iluminando-a a partir da palavra de Jesus, nós possamos também ajudar a humanidade a caminhar melhor. Naquele momento, na FAO, o Papa disse que a miséria, que a fome, ela é um escândalo.
De fato é um escândalo, quer dizer, se nós vivemos num mundo em que nós produzimos 7 vezes mais do que é necessário para alimentar todo mundo, como é que nós temos ainda hoje praticamente a 7ª parte da humanidade que passa fome? É um escândalo. Ou seja, nós temos comida, não é que falta comida, nós produzimos comida, mas nós não distribuímos. Diante disso, talvez a palavra de Jesus no Evangelho é sempre válida. Dai-lhes vós mesmos de comer. Né? Quando a gente fala sobre a questão da fome, da miséria, a fome não é um problema de Deus, ela é um problema nosso. E nós não só temos as condições para resolver, porque temos, mas temos que também ter a coragem para resolver. Ter a coragem para resolver significa enfrentar os sistemas todos de injustiça. O Papa Francisco já falava, e Leão retoma também aqui na Dilexi Te, que nós precisamos entender que existem sistemas que colocam as pessoas na pobreza, na miséria, que são sistemas de exploração. Então, a fome no mundo é um escândalo? Sim. Mas mais escandaloso é o fato de que os cristãos não se mexam para resolvê-la. Não é uma questão, e é isso que Leão toma com muita clareza aqui, não é uma questão política, mas é uma questão de fé. É inerente à nossa fé resolver os problemas que estão no mundo porque agridem nossos irmãos e irmãs. Muito bem. O Papa Leão XIV escreve no documento: não estamos no horizonte da beneficência, mas no da revelação. O contato com quem não tem poder nem grandeza é um modo fundamental de encontro com o Senhor da história. Nos pobres, ele ainda tem algo a dizer-nos. Padre Leonardo, o que o Senhor tem a nos dizer? Acho que essa frase do Leão ela é fenomenal, né? Nos pobres, o Senhor tem algo a dizer-nos. Se nós tirássemos as consequências concretas disso, isso iria virar de ponta cabeça as nossas organizações religiosas e o nosso pensamento religioso. Quando Paulo VI esteve na América Latina, em 68, Papa Paulo VI, para abrir a conferência de Medellín, ele teve uma missa diante de uma grande multidão de agricultores muito pobres, né? E ele sabia dessa situação e era visível neles a condição de pobreza. E Paulo VI disse uma frase muito bela e para aquela época muito forte. Ele disse: vocês são um sacramento para mim. Quando ele diz isso, e quando nós usamos na Igreja Católica a palavra, a expressão sacramento, nós estamos falando de uma realidade a partir da qual Deus toca na vida do ser humano. O que Paulo VI diz, olha, é que vocês são um modo, nesse momento, através do qual Deus está tocando em mim. Aquilo que Leão está dizendo é a mesma coisa com outras palavras. Os pobres são para nós sempre um sacramento. Às vezes nós achamos que nós vamos até eles para resolver o problema deles, enquanto que na verdade é Deus que vem a nós através deles e que nos toca e nos comunica a sua graça, né? Se nós pegarmos o finalzinho do Evangelho de São Mateus, Mateus 25, quando Jesus diz: eu estive com fome, eu estive com sede, eu estive nu, eu estive preso. Jesus não diz: o meu irmão esteve com fome, ele diz: eu, sou eu. Portanto, aquilo que Leão quer nos ajudar a entender é que cada vez que nós nos encontrarmos com o pobre, é Deus que vem até nós através deste pobre. É Ele que vem ao nosso encontro. Francisco dizia, olha, cada vez que nós encontrarmos os pobres, nós recordaremos que Deus está nele, está sempre presente nele. Portanto, imagino que a frase de Leão esteja ligada sempre a essa ideia sacramental que os pobres têm para a igreja. Os pobres sempre serão para a igreja algo que serve a nos, por assim dizer, tirar da comodidade. Uma igreja que se acomoda, ela tem que fechar os olhos para os pobres. Uma igreja que abre os olhos para os pobres, ela não se permite acomodar. E esses pobres sempre serão o modo que Deus escolhe de tocar em nós, na sociedade e na igreja. Aqui o que tu falas, Padre Leonardo, é muito importante e por isso eu destaquei a questão da revelação, porque também a mim, quando
li pela primeira vez o documento, foi o que me chamou mais atenção nos parágrafos iniciais já deste documento. Ele tem ainda algo a nos dizer, né? O Papa Leão escreve. Mas será que teve muita gente que se decepcionou com o Papa Leão ao ler este documento, ao ver este documento escrito com essa característica de, quem esperava um Papa Leão que viria como monarca, será que se decepcionou ao ver que ele vem com este olhar também de continuidade muito do governo de Francisco? Eu acho que sempre que um líder religioso da igreja está muito próximo do evangelho, ele decepciona muita gente, né? Porque na verdade o que decepciona é o evangelho. Às vezes nós temos pessoas que querem apenas consumir religião. Querem ritos, querem celebrações, querem belas homilias ou querem... Belos paramentos. Belos paramentos, né? Mas não querem aquilo que é o central do evangelho, não querem a palavra central do evangelho, não querem Jesus em última análise, né? Quando os nossos líderes, e Francisco tinha isso muito claro, né? Leão parece que também traz isso com muita clareza, tentam ser muito próximos e fiéis ao evangelho, aquilo que de fato Jesus quis, fez e disse, isso deixa muita gente descontente, né? Se a gente olha, por exemplo, se a gente escuta, por exemplo, o discurso do Papa Leão sobre as migrações, né? Sobre a necessidade de acolher os migrantes como algo inerente à nossa fé. E nós, por outro lado, escutamos e vemos a prática de alguns presidentes, né? Podemos aqui citar talvez o mais distante de nós, mas que a gente vê muito, o presidente norte-americano e a sua prática em relação aos migrantes. Nós vemos duas práticas e dois discursos completamente avessos, contrários, né? Antônimos, né? Antagônicos. Mas é porque, se eu quero de fato ficar próximo ao evangelho, isso vai incomodar muita gente, né? Francisco foi considerado muitas vezes como comunista, né? Acho que era um dos xingamentos que ele mais escutou. O Papa Francisco é um Papa comunista. Não. O Papa Francisco era um Papa católico, esse era o problema dele, né? Por ser profundamente católico, conhecer profundamente as raízes de nossa fé católica que estão no Evangelho, que estão na tradição da Igreja, ele incomodou muita gente, né? Mas isso vai sempre acontecer. Aconteceu sempre no passado e vai sempre acontecer. Basta que nós nos aproximemos do Evangelho, basta nós vermos e olharmos como Francisco de Assis, há 800 anos atrás, incomodou muita gente. Muito bem. Nós recordamos que o programa Razões da Fé tem o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Nós vamos chegando ao final deste primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência.
Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia. Nós estamos refletindo sobre a exortação apostólica Dilexite, do Papa Leão XIV.
Por isso, nosso tema do programa desta semana, quem escuta Leão 14? A pobreza no horizonte da revelação de Deus. E temos aqui como convidado o Padre Leonardo Lucian Dalosto, pároco da paróquia Santa Rita de Cássia, zona norte de Caxias do Sul. Padre Leonardo, o documento aborda a pobreza como não apenas um problema individual, mas também como questionamento das estruturas sociais que criam pobreza e desigualdade. Que papel os cristãos e a Igreja têm na transformação dessas estruturas? Bom, acho que é importante fazer a distinção, né, entre pobre e pobreza. O pobre é alguém afetado por uma condição que é a pobreza. E a pobreza, enquanto fruto da desigualdade, não faz parte da vontade de Deus. Parece meio chover no molhado, mas não é. No passado, até mesmo a própria igreja chegou a acreditar que algumas pessoas eram meio que escolhidas, quase que destinadas à pobreza e outras à riqueza. E que umas se salvavam ajudando as outras, né? Hoje nós entendemos que a injustiça, como dizia Francisco, é a raiz de todos os males da sociedade. Ou seja, os males sociais, eles estão sempre ligados à desigualdade social, desculpa, não é injustiça. A desigualdade social é a raiz dos males da sociedade. Então, a pobreza que nós encontramos hoje, ou seja, o fato de nós termos pessoas que passam fome, o fato de termos pessoas sem emprego, o fato de termos pessoas sem casa, quer dizer, e as diversas formas de pobreza que encontramos hoje, todas elas nascem da mesma fonte, que é a desigualdade social, né? Se nós pensamos, e nós pensamos assim, né, que Deus é um pai não pode amar os filhos de forma diferente. O pai sempre ama os filhos com a mesma intensidade. Pode dar mais atenção para quem precisa mais, isso sim, mas não ama os filhos de forma diferente. Então, Deus, como pai, ama todos com a mesma intensidade. Portanto, seria indigno de uma compreensão religiosa acreditar que algumas pessoas são pobres e devem querer ser pobres, né? Devem se resignar com a sua pobreza porque isso é a vontade de Deus. Não, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos tenham tudo o que é necessário para uma vida digna. Essa é a vontade de Deus. Nesse sentido, o que nós podemos fazer, né? Lá no começo do século XX, Pio XI disse uma frase que depois os papas repetiram várias vezes, né? Paulo VI, Francisco, que é: a mais alta forma de caridade é a política. E aqui entendamos política não como aquilo que nós entendemos no dia a dia, politicagem partidária, né? Mas o cuidado com o bem comum. Quer dizer, os cristãos precisam se empenhar em cuidar do bem comum. Nós não temos o direito religioso ou evangélico de cuidarmos apenas de nós mesmos. Nós não temos esse direito. Se nós somos cristãos, nós temos o dever de cuidar dos outros. Portanto, o sofrimento do outro, a miséria do outro, a pobreza do outro, também é problema nosso, também é problema meu. Acho que o que Leão quer fazer em nós é despertar exatamente essa consciência de que a preocupação com o bem comum é inerente à fé. Hoje nós vemos nas redes sociais, e nós até comentávamos um pouco antes no intervalo, que às vezes os cristãos querem que a igreja, o papa, os bispos, os padres falem apenas de oração, de ritos, de sacramentos, de devoções, né? E não querem tirar as consequências concretas para a vida diária do Evangelho. Não. O que a igreja diz na sua doutrina social é que tudo aquilo que é próprio da sociedade deve preocupar a igreja, né? Ou seja, Paulo VI dizia novamente, né? Nada de humano pode passar despercebido à igreja. Tudo aquilo que é humano também é preocupação nossa. Portanto, o Papa Leão quer nos ajudar a despertar para o fato religioso, evangélico, de que todos os problemas da sociedade, de modo muito particular, a miséria e a pobreza, são problemas nossos porque são inerentes à nossa fé como preocupação. Agora que o Padre Leonardo fala sobre a questão, né, nós falávamos no intervalo sobre o que nós vamos olhar nas redes sociais do Vaticano, do Vatican News,
né, os católicos chamando o próprio Papa de herege por causa do documento que o Dicastério para a Doutrina da Fé publica sobre Nossa Senhora, não tirando dela os méritos, né, ou a grandeza de ter sido e de ser a Mãe de Deus, né, mas para nós podermos ter mais clareza daquilo que nós acreditamos. Só que vamos, né, acho que é importante a gente esclarecer o que nos toca mais. É claro que nós precisamos ter a clareza da fé, ter a clareza de quem nós adoramos, que é somente a Deus, de quem nós veneramos, que é a Mãe de Deus e todos os santos, mas o que toca a nossa realidade? Né? O que toca a realidade? A pobreza toca a realidade. Depois nós reclamamos de que não podemos sair na rua à noite, não podemos porque é inseguro, é insegurança, mas muitas vezes é a pobreza que gera toda essa insegurança e nós estamos preocupados com um documento que foi pesquisado por 30 anos, que são dúvidas de 30 anos que são pesquisadas, e aí nós queremos ser até mais católicos que o Papa, né? Sim, é interessante pensar, né? Durante o Concílio Vaticano II, o Papa João XXIII, que foi um homem que abriu muitos os caminhos para o diálogo com os irmãos separados, né, os chamados protestantes, ele por várias vezes, assim como Paulo VI, rezou muito com os irmãos separados. E em um momento na Inglaterra, houve uma celebração ecumênica e os católicos não queriam rezar o Pai Nosso com os anglicanos, né? Isso durante o Concílio Vaticano II. E aí então o bispo local disse: por favor, gente, não queiram ser mais católicos que o Papa, né? Eu acho que nós temos que repetir essa expressão para o nosso povo. Não queremos ser mais católicos que o Papa, no sentido de que o Papa expressa a nossa fé católica e na sua plenitude, quer dizer, talvez a gente não possa, assim, talvez possamos até discordar em algumas coisas, sim, mas quando o Papa fala, quando o Papa, especialmente a partir de um documento, de um ensinamento oficial, ele fala com a autoridade daquele que carrega nas costas o ministério de São Pedro, não é qualquer um que está falando, né? Então, o Papa não disse nada que não faça parte desde sempre da fé católica, apenas a torna muito clara. A mesma coisa faz nesse documento, de Lexité, né? Ele não diz nada que não faça parte, que não seja consequência necessária do Evangelho. Apenas deixa isso muito claro. Muito bem. Que lugar esse texto deve ocupar no contexto do compêndio da doutrina social da Igreja Católica? Ele deve complementar os escritos desde Leão XIII até Francisco? Bom, quando a gente fala de doutrina social da Igreja, nós entendemos hoje o conjunto do ensinamento que basicamente, nós começamos a organizar a partir do Papa Leão XIII, né? O predecessor de Leão XIV, final do século XIX. Mas a doutrina social da Igreja, ela, em uma linguagem muito simples, nada mais é do que a consequência social do Evangelho. Quer dizer, a doutrina social da Igreja é as consequências práticas para a vida do dia a dia da sociedade, na sociedade pelo menos, daquilo que nós recebemos do Evangelho de Jesus, da revelação. Portanto, todos os textos que vão chegando, com Bento XVI tivemos, com João Paulo II, com Francisco e agora com Leão XIV, vão ajudando assim a clarear ou vão ampliando mais a compreensão dessa doutrina. Mas a doutrina social da Igreja nada mais é do que a nossa fé em Jesus Cristo vivida dentro do contexto de uma sociedade, né? Acho que isso é importante nós dizermos. A doutrina não é um conjunto de ideias, mas é a preocupação que nós temos com a realidade que nasce da nossa adesão a Jesus Cristo, né? Então, é claro que esse texto entra na doutrina social da Igreja e talvez seja um marco porque ele assume aquilo que é a opção preferencial pelos pobres, que nasce na América Latina, né? Inclusive Leão diz isso no texto, a formulação da opção preferencial pelos pobres nasce na América Latina. Mas essa opção nasce na América Latina? Não, ela nasce no Evangelho. Ela foi formulada aqui. Ela foi assumida por João Paulo II ainda, no seu magistério. Depois, lembremos que Bento XVI, em 2007, quando esteve aqui, ele disse, olha, a opção preferencial pelos pobres é inerente à fé em Cristo Jesus. Porque se eu sou cristão,
essa é uma opção minha. Francisco retoma isso por várias vezes, né? Inclusive cria aquilo que nós estamos agora celebrando esses dias, a Jornada Mundial dos Pobres, para nos recordar a centralidade dos pobres no Evangelho. E Leão, de certa maneira, estabelece nesse documento, de forma assim bastante magistral e bastante organizada, a doutrina dessa opção preferencial pelos pobres. Eu diria isso. O que Leão faz agora é dar, assim, consistência àquilo que já faz parte da nossa fé cristã. Deus optou pelos pobres, e se Ele optou, também essa é uma opção nossa. A exortação apostólica de Lexi T afirma que a Igreja não pode ver os pobres apenas como um projeto social ou como, entre aspas, casos a resolver, né? Mas antes como irmãos e irmãs, membros do próprio corpo de Cristo. Padre Leonardo, como isso desafia as mentalidades pastorais e assistenciais que são convencionais? Porque a gente já é acostumado com a pastoral do pão lá na paróquia, né, que distribui a cesta básica, mas como isso também desafia de nós também entendermos os pobres não só como aqueles que vêm consumir o alimento que nós distribuímos, mas aqueles que são chamados a fazer parte do corpo de Cristo, que é a Igreja? Eu acho que o desafio é exatamente de uma conversão da compreensão nossa como Igreja. Nós somos acostumados a olhar para os pobres como meta da nossa assistência social, ou seja, alguém que nós temos que ajudar, né? E isso sempre existiu na Igreja. Sempre existiu na Igreja, ou seja, nós sempre auxiliamos das diversas maneiras possíveis de acordo com os contextos de cada época. Quando Francisco assumiu, né, ele disse uma frase muito interessante. Ele disse assim: como eu gostaria de uma igreja pobre e para os pobres. Pobre, ou seja, uma igreja que se revestisse dessa condição e que fosse para eles, né? Quais são as consequências concretas, talvez, desta opção preferencial pelos pobres? É nós também começarmos a fazer e a tentar trilhar este percurso de uma igreja que não confie mais no poder, que não confie mais no dinheiro, que não confie mais na força, que não confie mais em joguetes políticos, mas que confie, como os pobres, apenas na providência divina. Ou seja, uma igreja que de fato se confie a Deus, né? E que entenda que os pobres não são a meta, eles são parte. Quer dizer, todos nós somos um único corpo, né? E os pobres talvez sejam a parte mais privilegiada, porque nós somos tocados por Cristo através deles. São Basílio, que é um santo padre dos primeiros séculos, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia assim: não esqueçamos nunca que os pobres são os porteiros do céu. Eles abrem as portas, mas eles também fecharão as portas, né? Quer dizer, os pobres que nós temos e deveríamos ter em nossas comunidades serão aqueles que no final, né, vão abrir para nós as portas ou poderão também fechá-las. Muito bem. Nós vamos concluindo este segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Confira o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Nós vamos concluindo esse segundo bloco e vamos retornar no terceiro bloco falando um pouco mais sobre este documento, esta exortação apostólica do Papa Leão XIV, que aborda como figura central o amor da Igreja, o cuidado da Igreja para com os pobres. Dilexi Te, Amou-te, que vem do Apocalipse de São João. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança,
como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens. A vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados. Humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança
é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia nesse nosso programa Razões da Fé, que você acompanha todas as semanas com a formação, com documentos, com aquilo que a nossa igreja também reza, professa e aquilo que nós também trazemos de interessante para dar esclarecimento, dar clareza, dar razões à fé do povo de Deus. O programa Razões da Fé desta semana traz como tema: quem escuta Leão 14? A pobreza no horizonte da revelação de Deus. E nós estamos discutindo neste programa de hoje a exortação apostólica do Papa Leão XIV de Lexi Te, sobre o cuidado para com os pobres. Nós temos aqui como convidado no estúdio da Rádio Miriam Caravaggio o padre Leonardo Luciano Dalosto, que é doutorando em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e pároco da paróquia Santa Rita de Cássia, em Caxias do Sul. Padre Leonardo, para cada ouvinte também, ou quem nos assiste, ou as comunidades da nossa diocese, que ações concretas o documento, a de Lexi Te, nos propõe ou nos sugere para viver o amor aos pobres? Como podemos vincular isso à realidade local da nossa Diocese de Caxias? Bom, penso que nós temos sempre que trabalhar em duas direções. Primeiro, a direção que é muito própria nossa, tradicional, que é a vivência das obras de misericórdia, ou seja, cuidar dos doentes, dos presos, dos pobres, dos imigrantes, enfim, aquele cuidado que a Igreja desde sempre viveu, inclusive o Papa Leão retoma longamente também no documento, mas uma segunda direção seria como é que nós, enquanto cristãos, auxiliamos no processo de libertação dessas pessoas das condições de desigualdade social. Quer dizer, não adianta apenas nós falar do problema dos imigrantes, ou seja, a imigração e a migração é uma realidade social, mas como é que nós, como igreja, auxiliamos a fazer com que essas pessoas sejam acolhidas onde chegaram, não sejam vistas com maus olhos pelos outros, possam se integrar nas comunidades eclesiais, mas também na sociedade como tal, ter espaço de trabalho, ter espaço de habitação digna, ter espaço para os filhos na escola, ou seja, como é que nós podemos fazer esse duplo movimento? Acolher imediatamente, nas necessidades mais imediatas da pessoa, mas também ajudar a sociedade a resolver o problema da desigualdade e da injustiça. Então, eu diria que nós temos duas funções enormes. Geralmente a gente faz a primeira com mais maestria, que é acolher a pessoa e dar a ela, assim, uma assistência imediata. E nós temos mais dificuldade de fazer o segundo movimento, que é de fato, resolver os problemas de injustiça social, de desigualdade que estão dentro das nossas estruturas sociais e que às vezes também se replicam dentro das estruturas da igreja. Mas é um desafio grande. Penso que nós precisamos entender como resolver, não há uma fórmula para isso. Se eu disser como é que nós resolvemos isso, não é que nós tenhamos uma fórmula para resolver essa questão. Porém, o atendimento imediato, sim, nós fazemos e fazemos bastante bem. Mas é preciso que a igreja seja também uma espécie de consciência da sociedade diante da realidade.
apontando aquilo que Francisco dizia e que Leão repete, que a desigualdade social é a raiz dos males da sociedade que nós precisamos resolver. O Papa fala da pobreza não apenas como miséria a ser combatida, mas também como virtude evangélica a ser vivida. Como equilibrar o valor espiritual da pobreza com o dever moral de erradicar a pobreza material? Então, isso é uma coisa interessante de ser discutida, né? Porque, de fato, a pobreza como miséria não pode ser a vontade de Deus, né? Aquilo que nós dizíamos, acho que no primeiro bloco, né? Que eu comentava. Se Deus é pai, Ele não quer que os filhos sofram, não quer que os filhos vivam na miséria. A vontade de Deus, como pai, é de que todos tenham tudo o que é necessário para uma vida digna. Isso é um elemento. Porém, a pobreza, ela também é um valor evangélico no sentido do desprendimento. Se nós pegarmos as bem-aventuranças de Mateus, mas também de Lucas, né? A primeira bem-aventurança diz assim: bem-aventurados vós, os pobres em espírito, porque vosso é o reino dos céus. Essa é a formulação de Mateus. Mas essa tradução não nos deixa entender muito bem o que Mateus queria dizer, né? A tradução mais correta seria: bem-aventurados vós, os pobres, por causa do espírito, porque vosso é o reino dos céus. O que é ser pobre por causa do espírito? Ou seja, é assumir uma vida de pobreza, abandonando a riqueza, para que nós possamos garantir que todos tenham o necessário. Quer dizer, o que Deus quer não é que nós sejamos miseráveis, mas que nós vivamos com condições dignas, com o necessário, sem querer a riqueza, sem querer o exagero. Tanto que em Lucas, quando se formula essa bem-aventurança, Jesus fala para os seus apóstolos, dizendo: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Ou seja, bem-aventurados vocês que assumiram uma vida de pobreza, que não querem a riqueza, porque vocês já fazem parte da lógica de Deus de uma nova humanidade. Repito, o que Deus quer não é a miséria. Deus não quer que nós sejamos miseráveis. Deus quer que nós tenhamos tudo o que é necessário para uma vida digna. Mas o que Deus também não quer é o acúmulo de riqueza. O acúmulo de riqueza gera uma consequência, que é a pobreza. Muito bem. E existe uma dimensão escatológica nesta exortação de Lexite, né? A promessa de um reino onde os últimos serão os primeiros. Como essa esperança orienta uma ética cristã de transformação social sem cair em utopias políticas? Ok, eu penso que as duas questões são importantes, né? Primeiro que, quando a gente fala de utopia, entendamos que utopia é sempre uma realidade de caráter político ou histórico. Nós vivemos neste mundo a utopia, né? Se nós não tivéssemos mais nenhuma utopia, nós poderíamos viver numa desgraça, porque se o jovem não quer um mundo melhor e se contenta com aquilo que está aí, nós não temos transformações na sociedade. Então, a utopia como a busca do bom lugar, né? Outopos, o bom lugar, não apenas o não lugar, mas o bom lugar, é algo importante para todos, né? E acho que a sociedade precisa, sim, de algumas utopias que nos fazem ir para frente. Ao mesmo tempo, a pergunta diz assim, né? Mas há uma dimensão escatológica, ou seja, uma dimensão eterna, né? Desta realidade. Sim, porque nós cremos que no coração de Deus, já aqui, mas depois, existe aquilo que o Papa Leão chama de privilegium pauperum, o privilégio dos pobres. Ou seja, como eles não foram amados por ninguém, Deus os ama de forma preferencial. São prediletos de Deus. E porque são prediletos de Deus, é a partir deles que nós também nos salvamos. É a partir dos pobres e da opção por eles que nós também fazemos parte do reino de Deus. Então, se nós fizermos a mesma opção aqui neste mundo, a consequência é ajudá-los a viver uma vida libertos das estruturas de injustiça social. Então, por um lado, as utopias são boas? Sim. Né? E tem pessoas que não têm fé
e fazem da sua utopia uma bandeira importante para ajudar a mudar o mundo. Isso não é ruim, né? Mas nós, como homens de fé, mulheres de fé, enfim, pessoas de fé, a igreja, nós passamos para além da utopia e entendemos que as opções de Deus devem ser as nossas. Talvez a resposta e a chave para essa pergunta seja exatamente essa. As opções de Deus devem ser as nossas opções. Se Deus fez uma opção preferencial pelos pobres, e se essa opção liberta os pobres das estruturas de pobreza, essa deve ser a nossa opção e nós temos o mesmo dever moral: libertar os pobres das estruturas de injustiça e de pobreza. E aqui isso aparece, né, nos evangelhos, quando falamos das bem-aventuranças, como o padre Leonardo trouxe há pouco, mas também quando Lucas vai narrar o diálogo, né, do rico e do pobre, né, quando o pobre era aquele que tentava comer as migalhas do rico, e o rico dava grandes banquetes, e quando morre, então, o pobre Lázaro vai para junto de Abraão, e o rico, que não tem nome, né, colocado no lugar de tormento. Então, é isso também que é narrado, né? Sim, esse texto que é conhecido, né, o rico Pulão e o pobre Lázaro, que nós chamamos normalmente, né, está dentro do Evangelho de São Lucas, que é o evangelho que tem essa sensibilidade maior para com os pobres. E é interessante que em nenhum momento há um julgamento ou uma análise moral dos personagens. Porque Lucas não diz que o rico era mau e não diz que Lázaro era santo. Não é essa a questão, né? A única coisa que Lucas destaca é que o rico foi indiferente ao pobre, né? Ele foi indiferente. O pobre viveu na sua miséria a vida inteira à margem do rico. Ou seja, o rico ouvia, mas era indiferente. Essa indiferença o fez afastar-se do projeto de Deus já neste mundo, e a consequência é o afastar-se da presença de Deus na eternidade. Basicamente é isso, ou seja, se nós de fato somos homens e mulheres que se querem dizer discípulos de Jesus e, portanto, continuadores do seu projeto e do seu reino, essas opções que Jesus fez, elas têm que necessariamente ser as nossas opções. Perfeito. Padre Leonardo, que outras partes tu destacas do próprio texto da Dilexité? O que ainda do que nós tratamos ou do que ainda faltou tratar no nosso programa de hoje, o que tu ainda acha que cabe para nos ajudar também a clarear a visão da igreja sobre os pobres? Bom, eu acho que o texto é muito rico, né? Mas eu gostaria de recordar algo que durante muito tempo foi uma discussão na igreja e que hoje é muito claro. A pobreza abraçada pelo próprio Deus em Jesus de Nazaré, né? Na Idade Média, por mais que seja absurdo isso, houve uma discussão se Jesus tinha ou não tinha posses, né? Se Jesus tinha ou não tinha dinheiro. Por quê? Porque se eu justifico um Deus que tem dinheiro, eu justifico uma igreja que tem dinheiro, né? A questão era essa. E quando o Papa Leão escreveu, ele escreveu com um método muito próprio dos europeus e também dos norte-americanos, iniciando pela visão bíblica, depois a visão da tradição da igreja, o magistério, enfim. E na visão bíblica ele mostra como Deus se fez pobre, o como Deus em Jesus abraça a pobreza, né? Este abraçar da pobreza é um chamado vinculante a nós. Ou seja, se Deus abraça a pobreza, isso é vinculante também à sua igreja. A igreja não pode abraçar a riqueza. Nós não temos o direito de fazê-lo. Não é um direito nosso. Se Deus abraça a pobreza em Jesus, como de fato fez, a igreja também precisa abraçá-la, né? Por isso, volto à frase de Francisco, que tem o seu eco nesse texto. Como seria bom uma igreja pobre e para os pobres. Penso que se nós entendermos essa conversão bíblica, nós conseguiremos também entender a necessária conversão para a igreja, né? Talvez o modelo melhor para isso seja a nível mais próximo de nós, né? Francisco de Assis. O ano que vem, 26, nós iremos celebrar 800 anos da morte de São Francisco, né? E São Francisco é um dos poucos santos atemporais.
na igreja, ou seja, ele sempre é atual. Sempre é atual. Francisco, aquilo que disse e viveu há 800 anos atrás, permanece um desafio para nós ainda hoje. É muito atual. E uma das mais gritantes manifestações da vida de São Francisco foi exatamente a manifestação de ter abraçado completamente a pobreza em uma época em que a igreja havia abraçado totalmente a riqueza. Inclusive o Papa Leão diz isso nesse texto, né? Fala sobre isso. E eu acho isso importante. Quando nós conseguirmos entender o que Deus abraça, quem Deus abraça, a condição que Deus abraçou, nós vamos conseguir também entender como é que nós devemos viver. Muito bem. Agora, para concluirmos o nosso programa desta semana, se a exortação apostólica de Lexite é um apelo ao retorno ao Evangelho do Amor, que conversão pessoal e institucional a Igreja é chamada a fazer à luz dessa mensagem? Penso que já meio que respondi, né? Mas eu iria exatamente nessa direção. A exortação nos convida a olhar para o amor com o qual Ele ama os pobres, para que nós possamos fazer o mesmo caminho, né? Porque quando o Leão escreve o texto, ele escreve o texto como se Jesus estivesse dizendo aos pobres: eu te amei, eu te amei, eu te amo. Tu não tens nada, tu não tens mais ninguém, tu não tens poder, não tens força, não tens riqueza. O que tu tens? O meu amor, né? Eu acho que se nós entendermos isso, este amor de Deus para com os pobres, e se nós abraçarmos isso como pessoas e como igreja, a exortação alcançou o seu resultado, que é exatamente entendermos que a nossa conversão se dá através da conversão das nossas opções. Optarmos por aquilo que Deus optou. E Ele optou de forma preferencial e privilegiada pelos pobres. Muito bem, muito bem. Foi uma boa retomada a ideia de a gente deixar sintetizado e deixar, né, no coração das pessoas para nessa semana poder refletir, poder entender, até porque celebramos a 9ª Jornada Mundial dos Pobres, né, nesse final de semana, 15 e 16 de novembro, né, com diversas ações em diversas paróquias e comunidades da nossa Diocese de Caxias do Sul, justamente buscando dar este olhar, uma visibilização do trabalho da Igreja também no cuidado dos pobres. Obrigado, Padre Leonardo, pela presença, obrigado por essa reflexão. Nós nos despedimos de você e recordamos o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Confira o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Desejamos uma abençoada semana. Fique bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.
Quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores, graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito.